O bronze polido tinha que polir bem, para poder começar a mostrar as imagens. Mas as imagens não eram nítidas, não eram tão claras, as cores não eram tão nítidas quanto as dos espelhos de hoje. E ali era também embaçado, distorcia-se a imagem, as cores, os traços. Quando ele diz, agora vemos como por espelho, aí ele passa uma vírgula e diz, obscuramente. É assim que nós enxergamos. Então, esse então quer dizer, quando chegar o que é perfeito, quando vier a perfeição, então veremos face a face. E é esse tempo que nós buscamos. A menoridade passou, a maioridade são os dias de hoje. E olhamos então para a perfeição. Agora deixe-me perguntar, será que você está pronto e preparado para o tempo de perfeição? Será que você pode apenas dar um passo e estar dentro da perfeição? Irmãos, é uma coisa muito interessante. Olha, às vezes a gente fala para alguém um ensinamento bíblico, coisa que é tão simples e que é tão clara, e você fala, olha irmão, como está aqui, olha, você explica, a pessoa, olha, não, pois é, tá bom. E a pessoa às vezes não quer discordar de você, às vezes discorda, mas ela não entende aquilo, ela não apreende aquilo como uma verdade, não entra. E a gente fica insistindo para ela ver, não é? Por que a pessoa não enxerga, não vê? Irmãos, não está pronta para ver. Irmãos, é preciso crescimento para ver muitas coisas. Para entender algumas coisas, tem que crescer. Não é tão simples assim não. Se você entende hoje alguma coisa, você já cresceu. Glória a Deus. E você, à medida que for crescendo, você vai entendendo muitas coisas. Muitas coisas que hoje você até resiste e fala, eu não aceito, eu não concordo. Tenha paciência. O tempo vai te amadurecer e você vai compreender um tanto de coisas que outrora pareciam absurdas, mas depois fica tão claro e você vai sorrir. Engraçado, como é que eu era ignorante nesse sentido. E a Bíblia é sempre tão clara, e eu é que não podia ver, até porque os homens só podem ver aquilo que o seu tempo lhe ensinou a ver. O homem não pode ver qualquer outra coisa que ele não foi ensinado a ver, porque desde criança, pai, mãe, tia, tio, avó, escola, igreja, estão ensinando as crianças a verem de um modo. E aí elas passam a ver aquilo que disseram que é, até que um dia, quando ela começa a crescer, seus olhos vão se abrindo, ela vai conhecendo o mundo, e Deus vai revelando a verdade, ela começa a descobrir que um tanto de coisas que disseram para ela que era verdade, era puro engano. Então há um tempo de perfeição em que nenhum tipo de conhecimento parcial haverá. Seremos introduzidos plenamente na perfeição e não mais veremos as coisas como por espelho ou obscuramente. Mas antes de nós entrarmos lá, nós temos que passar por um período chamado a maturidade. Há o tempo da menoridade, há o tempo da maioridade, mas maioridade não quer dizer maturidade necessariamente. Maioridade quer dizer que nós assumimos uma idade de tempo em que nós já podemos já tomar posse da herança de Deus, de muitas das bênçãos espirituais que Ele nos legou mediante o seu Filho. Já não vivemos em sombras e figuras, mas maturidade é quando esta vida que em nós foi implantada nos toma e nos alcança plenamente. Para entrar no tempo da perfeição, essa plenitude, nós temos que passar por um período de maturidade. Você vai amadurecer, meu irmão. Hoje ou amanhã ou depois, você vai ter que amadurecer. Todos vão ter que amadurecer. Na verdade, como a Bíblia separa muito claramente Deus e seu plano, incluindo aqueles seus escolhidos, e também inclui Satanás e o seu plano, o seu projeto, com aqueles que fazem parte do reino das trevas. A Bíblia separa em muito claramente, dois exércitos, né? Totalmente diferentes, com propósitos diferentes, que lutam essa guerra cósmica desde a eternidade passada. Então a Bíblia diz que, na verdade, tudo deverá amadurecer. Até para Cristo vir, o pecado tem que amadurecer. Ou seja, para que algo seja colhido,
Para que o juízo venha plenamente, aquilo que é o mal tem que amadurecer, tem que chegar no estágio pleno de amadurecimento. Olhe, por exemplo, para Gênesis capítulo 6. Por que veio o dilúvio? A Bíblia diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Aí começa a mostrar que os pecados daqueles antediluvianos, eles chegaram a um apogeu, chegaram a um nível, chegaram às narinas de Deus, a um ponto insuportável. É um amadurecimento pleno que está pronto para receber julgamento. Está na linguagem do livro do Apocalipse, quando nós vamos verificar o arrebatamento da igreja, tanto quanto o juízo a ser derramado sobre os incrédulos, sobre os ímpios. A Bíblia o faz na linguagem de frutos que já amadureceram. É dito que aqueles que serão arrebatados para o trono de Deus por ocasião da sua vinda antes da grande tribulação, é porque eles amadureceram. E o juízo só virá sobre a terra cabalmente, porque esta também amadureceu. Então nós temos o período da menoridade, antes de Cristo, da maioridade, os dias de hoje. Mas há um tempo que nós estamos agora no finalzinho dessa era da maturidade, ou da maioridade. Estamos a um passo para entrarmos num período de tempo de 7 anos. Sabiam que é um período que vai entrar agora de 7 anos? Isso pode acontecer a qualquer momento. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós não podemos precisar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu não sei. Eu sei que o próximo passo nessa idade do tempo é um período de 7 anos, que será, nós vamos mostrar daqui a pouco, a 70ª semana da profecia de Daniel capítulo 9. Esses 7 anos é o tempo de maturidade. Ali vai amadurecerá tudo. É certo que muitos cristãos hão de amadurecer antes desse período de maturidade, mas esse de 7 anos, com exceção dos mortos, porque esses mortos estarão privados desse tempo de 7 anos, mas quem estiver dentro desse período de 7 anos vai amadurecer. Tenha certeza disso. E é por isso que esse período de 7 anos é chamado, tem 2 nomes, porque é dividido em 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, o primeiro período é chamado de princípio das dores. E o segundo período é chamado de grande tribulação. Então, o princípio das dores e a grande tribulação vai levar a cabo o propósito de Deus de amadurecer tanto os homens incrédulos quanto a igreja de Jesus Cristo, de maneira que ao cabo dos 7 anos, então o Senhor Jesus vai vai chegar à era da perfeição. Então vamos visualizar, não temos o gráfico, mas dá para entender. Antes de Cristo, menoridade. De Cristo até hoje, maioridade. Uma semana que se segue, que são 7 anos, amadurecimento ou maturidade, o tempo da maturidade, da maturação. E então, depois de 7 anos, há um período de quantos anos? Não, depois dos 7 anos, um período de 1000 anos, que é chamado o tempo da perfeição. Esta é a divisão e a idade do tempo. Então, no tempo, nós estamos aonde? Na maioridade. Estamos a um passo da maturação, que virá a maturidade dos 7 anos, para então entrarmos na época ou no tempo da perfeição. Quantos querem amadurecer antes dos 7 anos do tempo da maturação? Eu quero amadurecer antes. É propósito, né? Vamos lá.